Vamos lá, meus caros. A pergunta que não resiste. É possível que uma variável aleatória seja discreta e contínua? Sim, são as variáveis aleatórias mistas. Não esqueçam de se inscrever no canal e vamos logo para a aula. Eu vou formalizar por meio de um exemplo. Então, a gente diz que uma variável é mista quando partes de sua distribuição é discreta e outras são contínuas. Para ilustrar a ideia e os conceitos, nós iremos motivar o assunto por meio de um exemplo, ok? Então, vamos pegar uma variável x com essa distribuição bem cabeluda aí, né? Que é dividida em 5 partes. Vejam que ela é uma função que ela é contínua em pedaços, né? Tem partes dela que é contínua, tem partes que não é contínua. E, bom, então vamos ver o que significa essa mistura, né? Eu vou traçar o gráfico dessa função aqui, tá? Então, vejam que nós temos aí os pontos 0, 1, 2, 3, né? No caso o 0 eu omiti, mas vocês sabem que é o centro ali, né? É a origem desse gráfico cartesiano. E nós vamos tentar estudar o que acontece aí nos pontos, nos meios, né, nas partes contínuas, nas partes que não são contínuas. Vejam, de 0 até 1 a função é contínua, ela dá um pulo, ela continua contínua, dá outro pulo, depois continua contínua, dá outro pulo. São funções que a gente chama de seccionalmente contínuas, tá? Vamos responder algumas perguntas para essa função. Lembrando que o que nós temos aí é a função de distribuição e não a função densidade. Ou seja, percebam que ela vai de 0 até 1. Quando chega no 1, ela permanece 1 porque não existe probabilidade maior do que 1. Tá? Ou seja, toda a probabilidade dessa variável aleatória está acumulada entre 0 e 3. Beleza? Bom, qual é a probabilidade do x ser igual a 1, por exemplo? Lembrem-se que nos foi dito o seguinte: probabilidade de x ser igual a um valor, se a variável for contínua, é 0. O 1 aí pra gente, ele está justamente numa região, né, que a função não é contínua, né? E ela, então, o que eu faço, né? No caso das variáveis discretas, cada ponto tem sua probabilidade. Mas e aí, quando eu tenho uma situação dessa, esse pulinho aqui? Bom, uma boa ideia seria nós considerarmos o seguinte: que tal a gente calcular o limite com delta tendendo a 0, da variável ser maior ou igual que 1 menos delta, ou seja, a esquerda do 1, e menor ou igual que 1 mais delta, ou seja, a direita do 1. Quando a gente faz o delta tender a 0, né, o que a gente está fazendo é o quê? A probabilidade está tendendo para a probabilidade do x ser igual a 1. Beleza. A gente sabe também que a probabilidade de estar entre dois valores é a probabilidade do maior menos a probabilidade do menor, né, acumulada. Ok? Então, ficamos com essa expressão. Beleza, pessoal. A probabilidade de x ser menor ou igual a 1 mais delta é a função de distribuição no 1 mais delta. E a probabilidade do x ser menor ou igual que 1 menos delta é a função de distribuição no 1 menos delta. E lá vai, né, uma redução de notação. Agora vejam só, f é uma função, tá certo? E a gente sabe que funções cujo limite está bem definido, né, o limite, né, da diferença é a diferença dos limites. Então vou escrever desta maneira. Muito bem. Uma forma ainda mais simples de a gente apresentar esses limites, né, que são limites laterais à direita e lateral à direita e lateral à esquerda, é essa simbologia. Então, f1 mais é o limite, né, com a função tendendo a 1 pela direita, e f1 menos é o limite com a função tendendo a 1 pela esquerda. E esses valores são fáceis de nós calcularmos, porque veja só, quando eu estou tendendo a 1 pela
direita, né? Ou seja, vejam essa setinha aqui, né? A setinha verde. O que que eu tenho? Eu tenho a função se aproximando pela direita do valor meio, né? Tá aqui. Então, o limite lateral, né? Quando o x tende a 1 pela direita, é meio. Já quando eu tendo pela esquerda, né? O que que eu tenho? Ela está tendendo a 1 pela esquerda sobre esta função. Então ela tende para o valor 1/4. E 1 meio menos 1/4 é 1/4. Legal? Olha só que jeito bacana de resolver essa probabilidade. Então a probabilidade do x ser igual a 1 é 1/4. Beleza? E vejam o seguinte, que 1/4 é justamente o tamanho do salto, né? Do 1/4 para o meio. Então, a probabilidade do x ser igual a 1 é justamente o tamanho desse pulo, o tamanho desse salto. Ou seja, a passagem do valor 1/4, né, que vai sendo acumulado devagarzinho, devagarzinho na função contínua. E quando chega no 1, o 1 sozinho tem uma probabilidade só dele, que é de 1/4. Aí o que acontece? Do 1/4 pula direto para meio. Por quê? Porque o 1 sozinho ele tem a probabilidade que é só dele, né, que é 1/4. Aí dá esse pulo. A gente pode replicar esse raciocínio, né, e criar uma regra geral que é o seguinte: a probabilidade do x ser igual a t é o quê? É o limite lateral da função de distribuição no t pela direita menos o limite lateral da função de distribuição no t pela esquerda. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade, né, do x ser igual a 2 e a probabilidade do x ser igual a 3? Bom, então aqui eu vou ter f2 mais menos f2 menos, que o limite pela direita do 2 é esse indicado nas setinhas verdes, que é 11 sobre 2. Né? E o limite à esquerda, né, pelas setinhas vermelhas, 3/4. Calcula esse valor, dá 1/6. Percebam de novo que é basicamente o tamanho do salto, né? Esse pulinho aí do 3/4 para 11 sobre 12. Porque a função é contínua, né? Vai sendo contínua do 1 até o 2, quando chega no 2, o 2 sozinho tem o quê? 1/6 de probabilidade. Aí dá aquele pulo, vai para 11 sobre 12. Né? Podemos, então, né, aplicar um raciocínio análogo ao caso do x igual a 3. Né? Pela direita, nós temos o quê? Quando chega no 3, a função é 1. Né? E não existe probabilidade maior do que 1. Essa probabilidade, então, acumulada no 3, vai ser 1, né, quando a gente vem pela direita. Agora, antes de chegar no 3, né, a probabilidade acumulada é 11 sobre 12. Então, pela esquerda, eu vou ter menos 11 sobre 12. Que é igual a 1 sobre 12. Beleza? Ou seja, o 2 tem uma probabilidade que é só dele, que é 1/6, e o 3 tem uma probabilidade só dele, que é 1 sobre 12. Beleza, pessoal? Então, apenas confirmando, novamente, o tamanho do salto, 1 sobre 12. Beleza? Agora, digamos que eu queira a probabilidade de um ponto que não é um ponto que está nesses saltinhos, né? Não é nem um 1, nem um 2, nem um 3, é um outro ponto qualquer. Posso aplicar a mesma ideia, né? O limite lateral à direita menos o limite lateral à esquerda? Se vocês observarem, né, esse ponto 1/2, né, aqui eu destaquei ele em laranja, é um ponto tal que a distribuição acumulada até ele dá 5/8, tá? Se vocês calcularem, né, essa probabilidade acumulada. Agora, qual é a probabilidade dele? Né? Aqui nesse ponto, essa função é contínua. Né? Então, a nossa regra, né, que estudamos anteriormente é o seguinte: se a função é contínua, ou seja, se a variável é contínua, a probabilidade é 0. É o que deveria ocorrer aqui, né? E é o que ocorre, porque vejam só, o limite lateral à direita e o limite lateral à esquerda são iguais, né? Então, limites laterais iguais, o que nós vamos ter? 0. Ou seja, se o ponto for um ponto onde a função de distribuição é contínua, a probabilidade naquele ponto é 0.
e ponto final. Ok. E se eu quiser a probabilidade de estar entre dois valores, né? 0,5 e 1,5. A gente já sabe que isso é dado pela função de distribuição aplicada no maior menos a função de distribuição aplicada no menor. Não é? Muito bem, a gente vai lá na função, né, que nós já definimos, né, qual que é essa função f, e aplica 1,5 e 0,5 nos respectivos intervalos. Nesse caso vai ser 1,5 mais 1 sobre 4 menos 0,5 sobre 4. Se você não lembrar da função, volta um pouquinho o vídeo e verifica esses valores na função. Que vai dar, no caso, então, 5 oitavos menos 1 oitavo. A gente pode até marcar esses pontos aqui, né, de novo no gráfico. Então, aqui nós temos, né, o 0,5, que dá 1 oitavo, 1,5, que dá 5 oitavos. Fazendo essa conta aí, vocês vão obter meio. Então, vejam só, de novo aqui, ó, se nós buscarmos o tamanho desse pulo, vai dar 1 meio. Então, 5 oitavos menos 1 oitavo, de novo, né, é o tamanho do pulo. Então, para funções mistas, né, para variáveis aleatórias mistas, as probabilidades vão ser sempre o quê? O tamanho do salto. Tá? Se a função for contínua, totalmente contínua, não existe salto. Então, por isso que a probabilidade de pontos em funções contínuas é 0. Ok, pessoal. Agora, como é que eu calculo a esperança? Para calcular a esperança, nós fazemos o quê? Nós calculamos a esperança da parte discreta mais a esperança da parte contínua. O que nós já calculamos aí nos slides anteriores? Nós vimos que a probabilidade do x é igual a 1 é 1 quarto, do x é igual a 2 é 1 sexto e do x é igual a 3 é 1 sobre 12. Nós sabemos que a função de distribuição é definida dessa forma. Mas eu preciso, né, para calcular a esperança, da função densidade, não da função distribuição. O que eu faço? Eu derivo. Né? Então, derivada de 0 é 0, derivada de x sobre 4 é 1 quarto, derivada de x mais 1 sobre 4 também é 1 quarto, derivada de 11 sobre 12 é 0, derivada de 1 é 0, nós ficamos com essa função densidade. Beleza? Então a esperança basicamente vai ser o quê? A gente sabe que a esperança é o quê? São os valores vezes as suas probabilidades somados. De novo, somamos os valores vezes as suas probabilidades. Então nós vamos ter aqui 1 vezes a probabilidade do 1, mais 2 vezes a probabilidade do 2, mais 3 vezes a probabilidade do 3 da parte discreta. E a integral de 0 até 2 de x vezes o valor da função densidade na parte contínua. Beleza? Fazendo essa conta, vocês vão encontrar 4/3. Ok, pessoal? Bom, acabamos aqui. Incentivo a acompanharem meu site parceiroaleatório.com, que também pode ser acessado por meio do QR Code. Peço também, né, que vocês se inscrevam no canal e acompanhem os próximos vídeos, né? De preferência acompanhar as playlists, ok? Um abraço para todo mundo e até a próxima.